todos. A nossa sessão de hoje é sobre a geopolítica da Europa. Começo com um quadro muito interessante de um pintor francês que nasceu em França no final do século XVII. Era filho também de um pintor, a família dele esteve também muito ligada à pintura. Mas ele nunca teve um grande sucesso nem um grande reconhecimento. Não obstante, o quadro que eu hoje aqui vos apresento é um quadro relativamente bem conhecido. Noël Nicolas Coypel era um pintor especializado na mitologia grega e esse era o seu tema preferido para pintar. O quadro que vos apresento tem o título de O Rapto de Europa. Mas afinal, quem era a Europa? A Europa era uma princesa fenícia, filha, portanto, de um rei fenício, que gostava de passear à beira do Mediterrâneo. E lá de cima, Zeus encantou-se por esta princesa fenícia e encontrou um estratagema para vir ter com a princesa. Disfarçou-se de touro, aproximou-se da princesa e logo que a princesa subiu para o seu dorso, ele fugiu pelo Mediterrâneo dentro, raptando a princesa e levando-a para Creta, onde tiveram 3 filhos. Este é o rapto de Europa. E, portanto, o que é a Europa? Bom, a Europa era uma princesa fenícia. Vamos, ao longo desta nossa sessão, regressar mais do que uma vez a esta questão deste quadro e desta Europa. A pergunta de partida para a nossa sessão é uma pergunta muito difícil de responder. O que é a Europa? Porque, como vamos ver, não encontramos uma resposta muito simples em nenhum dos critérios que vamos utilizar para responder à pergunta. Aliás, o termo Europa é um termo relativamente recente, pelo menos dentro deste conceito que hoje em dia temos de Europa. Esse termo Europa só é consagrado por volta de 1732. Durante o século XVIII, o espírito europeu foi um espírito enciclopedista, isto é, colocar à disposição em livros o conhecimento que, entretanto, se tinha recolhido nas muitas áreas das ciências. E um dos mais famosos dicionários dessa altura era o dicionário de Trévoux. Trévoux não é uma pessoa, não é uma localidade, perto de Lyon, onde foi impressa esta obra. Ora, o Dictionnaire de Trévoux teve muitas edições, começou em 1704, foi a sua primeira edição. E depois foi, ao longo dos tempos, foi recebendo modificações e acrescentos, e acabam por acrescentar o termo Europa por volta de 1732. E então, o que era a Europa, de acordo com o Dictionnaire de Trévoux, em 1732? Muito interessante. A Europa é a mais pequena das 4 partes do mundo, mas tem sobre as outras muitas vantagens. A principal vantagem é a religião verdadeira, que ela melhor conservou e que ela expande depois, sobretudo, há 2 séculos, pelas outras partes do universo. E a capital da Europa é Roma. Portanto, não havia dúvida nenhuma, aquela nossa pergunta inicial de o que é a Europa, em 1732 não havia dúvida nenhuma sobre o que era a Europa. A Europa era o sítio onde havia a religião, a capital era Roma e era simultaneamente também a mais pequena parte das 4 partes do mundo e, portanto, um pequeno continente comparado com os outros. Hoje em dia,
seria muito mais difícil escrever o que se escreveu neste dicionário de Revue sobre esta definição de Europa. E é isso que vamos ver ao longo desta nossa sessão. Para isso, eu dividi esta sessão em 4 subtemas. Em primeiro lugar, vamos ver como é que a geografia constitui um elemento absolutamente fundamental para percebermos a construção da Europa. Essa é a primeira fase da nossa aproximação. Depois, vamos ver as visões imperiais da Europa, isto é, visto do quadro dos imperadores, como é que eles sentiam a Europa. Depois, o terceiro é mais filosófico e mais religioso, ver como é que a ética religiosa percebia a Europa. A quarta visão é a visão dos povos. Já tínhamos visto a visão dos imperadores, vamos ver agora a visão dos povos. Há mais visões, certamente, falta aqui, desde logo, a visão institucional da União Europeia. Essa eu não a vou fazer, porque essa é muito conhecida, está escrita em todo lado e vão dispensar certamente de tornar a repetir matéria. Estas visões são também muito interessantes, como espero que vejam e que apreciem. Vamos então começar pela geografia na construção da Europa. Quando olhamos para a Europa, que está aqui assinalada numa cor mais clara, vemos que a sul a delimitação é relativamente fácil, a oeste também é relativamente fácil, se bem que haja ali o problema da Groenlândia, porque a Groenlândia não pertence ao continente europeu, o europeu pertence ao continente americano. Mas o grande problema da Europa é a leste. Ela começa, sabemos bem que ali, junto a Sintra, temos ali um belíssimo ponto para começar, no Cabo da Roca, a nossa Europa. Mas ela estende-se até onde? Sobretudo o leste. Este continente é muito difícil de distinguir. E porquê? Porque se olhássemos de um ponto de vista macroscópico para o mundo, a Europa era apenas uma península da Ásia, do continente asiático. É uma península que vem para o Ocidente, enfim, muito recortada, como vamos ver, e com um conjunto de características também apreciavelmente próprio. Quando sobre aquele mapa da Europa física nós colocamos aquilo que é uma geografia política, isto é, o mapa das fronteiras, vamos verificar que há aqui um conjunto de não coincidências. A azul, neste mapa que eu vos projeto, estão aquilo que são os países transcontinentais, isto é, países que tanto pertencem a um continente, neste caso ao continente europeu, como também pertencem ao continente asiático. É o caso da Rússia, é o caso do Cazaquistão, é o caso da Geórgia, é o caso do Azerbaijão, é o caso da Turquia. São países cujas fronteiras tanto estão numa parte europeia como estão numa parte asiática. E depois há também países que, do ponto de vista cultural, nós nos habituamos e eles também se habituarem a serem tratados como europeus. É o caso da Arménia, é o caso de Chipre, é o caso da Groenlândia. No entanto, estes países não estão geograficamente dentro da Europa. Portanto, primeira conclusão que tiramos desta nossa análise. A conclusão é que o mapa geográfico, o mapa político e o mapa cultural da Europa não são coincidentes. E, portanto, temos aqui uma primeira questão que enfim, não está resolvida, e também não sei se seria possível resolver melhor do que aquilo que está.
O mapa seguinte que vos mostro, que é o mapa da Europa, este mapa não tem fronteiras. E o desafio que vos faço não é traçar as fronteiras que nós conhecemos, é verificar que fronteiras naturais é que existem aqui que poderiam dar origem a nações e a países. Isto é transpor para vocês a responsabilidade de traçar as fronteiras políticas dentro de um mapa de natureza exclusivamente geográfico, como é aquele que aqui está. Para isso, eu vou chamar a atenção de três aspectos que me parecem importantes. Vamos olhar para eles. O primeiro tem a ver com a costa e os mares interiores. A costa da Europa é imensa. Também me apercebi, não há muito tempo, que a costa europeia é muito superior à costa africana. Apesar da África ser um continente consideravelmente superior à Europa. Só que, como a costa europeia é cheia de reentrâncias, de mares interiores, ela tem uma dimensão absolutamente extraordinária. E isto tem uma influência muito grande na capacidade dos europeus, desde as suas origens, de acederem de uns lugares aos outros. E isto está facilitado também por um imenso conjunto de mares interiores de fácil navegação. Temos o Mar Negro, temos o Mar de Mármara, temos o Mediterrâneo, temos o Adriático, temos ali o Golfo da Biscaia, temos o Canal da Mancha, temos o Mar do Norte, temos o Mar Báltico, temos o Mar Branco. Todos estes mares são relativamente de fácil navegação, o que significa que, desde o início, os povos que habitaram a Europa tiveram a oportunidade, contrariamente aos povos, enfim, do resto do mundo, de trocar experiências entre si. E isto é muito importante como fator para um desenvolvimento muito rápido e para a difusão do conhecimento dentro do continente europeu. Portanto, o primeiro aspecto é este aspecto que a costa europeia e o conjunto de mares interiores navegáveis é uma característica europeia importantíssima e que explica a troca fácil de conhecimento, também, naturalmente, de bens, mercadorias e de poder, que se efetuou desde muito cedo na história da Europa. Segundo aspecto. Existe uma enorme planície que se estende desde os Urais, portanto, já no início da Ásia, até ao Atlântico. Esta enorme planície que está aqui traz um problema de natureza de geografia política imenso, que é este. Onde estão as fronteiras naturais dentro desta vastíssima planície? É que não há. Isto é, o desenho da geografia das fronteiras de cada um dos Estados-nação aqui é muito difícil. E basta olhar para a história da Europa para verificarmos como isso sempre foi assim. Sempre foi muito difícil saber quais são os limites de cada um dos países. Reparem, por exemplo, que no final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia ocupou uma parte importante daquilo que eram os territórios polacos. Para compensar os polacos, então atribuiu à Polónia um conjunto de territórios muito importantes daquilo que era a Alemanha. Porquê? Porque exatamente esta vastíssima planície torna muito difícil fazer com que seja possível encontrar aqui fronteiras naturais. As fronteiras aqui são basicamente fronteiras de natureza histórica e, portanto, muito ligadas a balanças de poder. Mas há mais uma característica nesta vastíssima planície que interessa aqui realçar. Esta planície é a autoestrada das invasões. As grandes invasões europeias
utilizaram sempre esta imensa autoestrada. Isto é, um poder forte, bem organizado, colocado em movimento nesta autoestrada, e esta autoestrada tanto funciona para um lado, isto é, do Ocidente para o Oriente, como do Oriente para o Ocidente, um enorme poder posto em movimento aqui tem muita dificuldade em depois ser amortecido, porque numa vastíssima planície não existem obstáculos naturais. E, portanto, depois de termos visto a costa, vemos agora aqui um fator importante para percebermos a Europa, que é a desta enorme e vastíssima planície europeia. Mas a Europa não é só planícies, tem também uma orografia muito pronunciada em algumas das suas regiões, sobretudo a sul. Se repararem, desde a Meseta, aos Pirineus, aos Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, as montanhas dos Balcãs, os Cárpatos, o Cáucaso, etc. Tudo isto são relevos importantíssimos que fizeram com que esta Europa mais do Sul acabasse por desenvolver características relativamente próprias em relação àquilo que são os países da grande planície europeia. Como já vimos ao longo das nossas sessões, um terreno com uma orografia muito forte define também, normalmente, identidades muito fortes. E olhando para esta orografia, percebemos relativamente bem algumas das dificuldades que temos em perceber alguns países. Isto é, olhamos para a Escandinávia. A Suécia e a Noruega são vizinhos. Mas a orografia da Noruega é completamente diferente da orografia da Suécia. Vejam que a Noruega ficou onde está a orografia mais forte, enquanto que a Suécia ficou, sobretudo, com a parte mais plana da Escandinávia, até na Península Ibérica. Se olharem, a Espanha ficou basicamente na meseta, enquanto que Portugal cresceu, sobretudo, ao longo dos vales da orla litoral. Muito interessante. Podíamos passar aqui muito tempo a mostrar todas estas influências, mas julgo que já as percebemos relativamente bem. A orografia, sobretudo no Sul, favoreceu uma fragmentação política e a criação de identidades muito próprias. Vamos agora olhar para as visões imperiais da Europa. Eu vou mostrar aqui um conjunto de visões tal e qual elas foram concebidas do ponto de vista imperial. Porquê é que isto é importante? Porque até à visão de Schuman, no início dos anos 50, 1952, todas as visões sobre a Europa foram visões de natureza imperial. Isto é, era a unificação da Europa era feita através da força e de um conceito de império em que há uma nação dominante e depois há um conjunto de Estados que se vão harmonizando em face deste poder, uns com maior vassalagem, outros com menor vassalagem, mas todos dentro desta arquitetura imperial, desta concepção imperial da Europa. Vamos olhar para algumas dessas visões e vamos também tirar conclusões interessantes. Bom, a primeira visão imperial é uma visão imperial centrada no Mediterrâneo. Onde é que começa o poder na Europa? O poder na Europa começa no Mediterrâneo, começa no Sul. E de tal maneira começa no Sul que, inclusivamente, o Mediterrâneo tanto tinha colónias romanas na sua vertente norte do Mediterrâneo, como na orla sul do Mediterrâneo, portanto, em pleno continente africano. Se olharmos, portanto, para o Império Romano, ele constitui a primeira grande visão imperial daquilo que era a Europa. Os romanos souberam manter os bárbaros
que eram os germanos, não é? Os germanos sempre para lá do Reno. Mas também não fizeram incursões muito significativas para aí. A sua Europa era uma Europa, sobretudo, junto de locais de costa. Portanto, navegáveis. As suas aventuras para o interior dos confins da Europa de leste e da Ásia não se verificaram. Portanto, a primeira concepção da Europa é uma concepção em que o poder está em baixo, no sul, está no Mediterrâneo, em torno do Mediterrâneo. Depois, sobretudo com Carlos Magno, surge no século VI, a partir do século VI, uma outra visão. Esta visão já não está centrada a sul, já começa a estar centrada naquilo que são, hoje em dia, os territórios da França e da Alemanha. E, portanto, o poder da Europa instala-se no centro desta Europa, abrangendo os territórios da França, da Alemanha, enfim, e outros também vizinhos. A ascensão do Império Franco é, portanto, uma outra concepção de uma Europa de natureza imperial, mas já não está centrada no Mediterrâneo, já está centrada nos territórios que são hoje em dia a França e a Alemanha. Este é um quadro, gosto muito de quadros, e trago este quadro aqui porque eu acho que este quadro tem um simbolismo imenso e enorme aqui para a nossa sessão. O Carlos Magno, reparem nesta fotografia, neste quadro. Ele tem, por cima, ao lado da sua cabeça, o brasão dos francos e o brasão dos germanos. Isto é, ele considera-se mandatado pelos francos e pelos germanos para produzir uma visão imperial no centro da Europa. Mas mais, reparem, por exemplo, o que é que ele tem nas mãos. Numa das mãos, ele tem uma cruz. Isto é, os valores estão ali, naquela mão. E na outra a espada, porque não há valores se não houver vontade de os defender e capacidade de os fazer. E, portanto, reparem como está cheio de simbolismo este quadro muito, muito interessante de Carlos Magno. Aliás, o papel de Carlos Magno na formação de um espírito europeu foi reconhecido pelo próprio Papa João Paulo II em 2004, quando diz que o seu império uniu a maior parte da Europa Ocidental pela primeira vez desde os romanos e que o período de auge do seu reinado, o que conhecemos por a Renascença Carolíngia, foi fundamental para criar uma identidade europeia comum. Anotemos isto, foi pela força. Isto é, a formação de uma identidade europeia comum nas visões imperiais é feita pela força, não é feita por alianças pragmáticas ou de natureza muito romântica. Interessante. Outra visão imperial, desta vez mais centrada na França, mas também semelhante é uma visão 1000 anos depois daquela que vimos anteriormente, mas com Napoleão também a Europa tem necessariamente que conter os territórios da França e da Alemanha. Está muito bem centrada em França, já que as suas apetências se viraram quer para a Península Ibérica, quer também para a parte da Rússia europeia. Há um outro aspecto interessante nesta visão imperial. É que Napoleão criou a Confederação do Reno. A Confederação do Reno
é feita à custa de muito mais de uma dezena de pequenos principados, ducados, reinos, etc., em que os germanos estavam divididos. E, portanto, é uma primeira divisão de natureza administrativa que abre, de alguma maneira, também espaço para uma reunificação da Alemanha em termos de ser capaz de colocar todos estes pequenos reinos, principados, etc., que formavam, enfim, a nebulosa da Alemanha, mas a quem faltava uma liderança comum. Portanto, também interessante. E há, mais perto de nós também, uma visão imperial centrada no Reich. Aqui já o domínio já não é do lado dos francos e do lado dos franceses, aqui o domínio é de natureza germânica. E agora, reparemos também que a área de interesse deste reino está muito virada para norte e está muito virada para leste. E isto permite-me fazer a seguinte síntese. Nós fomos vendo aqui uma sucessão de visões de natureza imperial. Só que o que nós notamos é que o núcleo de poder vai, ao longo dos séculos, passando do Mediterrâneo para o norte da Europa. Isto é, o poder na Europa tem vindo sucessivamente, sem nunca voltar para trás, a abandonar o sul da Europa e a concentrar-se no centro e no norte da Europa. Isto é muito interessante, porque estas visões imperiais são todas feitas sempre numa ótica de poder e de quem tem na mão esse poder. Vamos ver agora a visão ético-religiosa da Europa. Agora é uma visão completamente distinta e eu vou usar Max Weber para poder sintetizar esta visão. Ele é um homem que nasceu na Prússia, ficou conhecido como o homem da sociologia moderna, mas trago aqui esta nossa sessão pela obra que publicou em 1904 e que se chamava A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aqui temos a obra cuja leitura eu recomendo, e a obra tem uma pergunta, não obstante não estar formulada assim, mas tem uma pergunta de partida para ela. É esta. E eu procurei sintetizá-la ali naquela frase. Existe uma relação causal entre a religião e o desenvolvimento financeiro, comercial e industrial? Isto é muito interessante, porque a conclusão sociológica, digamos, a que chega Max Weber, é que quando nós temos num determinado território comunidades de várias religiões, se formos ver quem são os detentores do capital, quem são os CEOs das empresas, quem são os trabalhadores mais bem qualificados, de acordo com Max Weber e os estudos que fez, são protestantes, não são católicos. Isto é, os protestantes parecem ter absorvido melhor a questão dos mercados do que os católicos. E isto, transposto do ponto de vista das Europas, temos que a Europa do Sul, basicamente católico, tem muito mais problemas nas questões de mercado do que os países protestantes que ocupam o centro e o norte da Europa. E porquê é que ele chega a esta conclusão? Porque ele diz
que, enquanto no catolicismo a acumulação de riqueza se pode fazer sobre o ponto de vista das igrejas revestidas a ouro, por exemplo, a ética de natureza protestante leva a que se não consuma dinheiro em gastos que sejam muito vistosos, mas pouco úteis. E, inclusivamente, o dinheiro que resulta do comércio, da indústria, etc., não deve ser transformado em bens muito vistosos, não é? Mas deve ser reinvestido. Ora, aqui está o espírito deste sistema. É que o que permite o desenvolvimento não é que seja retirado o dinheiro para o desviar para coisas sumptuosas, mas para que ele seja outra vez reinvestido, uma vez que a riqueza não deve ser acumulada. É muito interessante porque a partir do momento em que nós começamos a ver a Europa economicamente dividida, pois a visão de Max Weber fornece uma explicação. É mais uma explicação, mas é também uma explicação para o que se passa com a Europa do Sul e com o que se passa com a Europa protestante do centro e do norte da Europa. Os últimos que são sempre consultados são os povos. E, portanto, nós já vimos as visões imperiais, já vimos as visões de natureza religiosa. Vamos agora ver as visões dos povos sobre a Europa. E vamos, para isso, socorrer-nos de uma obra de Políbio Valente de Almeida, que foi um ensaísta interessante, um geopolítico português, que escreveu um artigo sobre os povos da Europa, em que nos mostra, talvez, enfim, isto agora depende da sensibilidade de cada um, alguns acharão que é uma caracterização demasiado, talvez, mordaz, mas no final devemos de reconhecer que em alguns aspectos ele não terá andado muito longe da realidade. Não é necessariamente e politicamente correto, mas pronto, também é geopolítico. Ora, o que é que Políbio de Almeida vê na Europa? Ele vê que a Europa é um continente cristão. Mas isso já Trevaux, o dicionário de Trevaux o tinha mostrado. Mas o que nos mostra Políbio Valente é que o cristianismo na Europa tem três visões diferentes. Tem a parte católica, que é mais antiga, depois tem a parte protestante e tem os cristãos também ortodoxos. Portanto, sendo todos cristãos, a verdade é que o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia são, sobre o mesmo fundo cristão, visões diferentes da sociedade. E, para Políbio, como o dicionário de Trevaux também já tinha afirmado, a Europa é um produto do cristianismo. Depois, olhando para as expressões geopolíticas, o que Políbio nos mostra é que ao Oriente existe uma enorme massa continental, uniforme, plana, onde habitam os eslavos. Ao centro, numa zona de transição, que nós chamamos de Mittel-Europa, estão os germânicos. E a oeste e a sul, os latinos são o povo que constitui a maioria. Ora, estas três expressões geopolíticas, os latinos, os eslavos e os germânicos, reparem que têm uma coincidência muito grande também com a parte religiosa. Porque
Onde estão os latinos é onde está a religião católica. Onde estão os germânicos está a religião protestante. E onde estão os eslavos está basicamente a religião ortodoxa. Isto é, há uma coincidência e, portanto, um reforço das condições de partida, porque a Europa, para além de ter estas três versões cristãs, cada uma dessas versões é, ainda por cima, reforçada, quer com a parte dos povos, eslavos, germânicos e latinos, como, naturalmente, também pelas línguas praticadas, línguas românicas latinas abaixo, línguas germânicas ao centro e línguas eslavas para Oriente. É muito interessante verificar, porque isto mostra aqui umas linhas críticas de divisão da Europa que são muito complexas, porque são vários os fatores que reforçam estas linhas que temos aqui. Depois, Políbio desenvolve, procurando caracterizar, digamos, o espírito de cada um destes povos. Para os latinos são, digamos, os maiores herdeiros das tradições da cultura do Mediterrâneo. O latino é individualista, a sua sociabilidade é relativamente baixa e os grupos a que adere são relativamente pequenos. E gosta de uma certa vaidade, tem um certo orgulho, tem vontade de brilhar, etc. E, portanto, isto define muito o caráter do latino. Porquê que isto é assim? Isto é assim por causa da geografia, porque a geografia permitiu que se desenvolvessem um conjunto de povos com características muito distintas uns dos outros, que reforçou o espírito de individualidade de cada um destes constituintes dos povos latinos. A estrutura social dos latinos fundava-se na família mais do que no clã. Ainda hoje reconhecemos o papel que a família tem a sua. E, por outro lado, também todos reconhecemos que os latinos desconfiam um bocadinho do Estado. Quer dizer, o Estado parece-lhes uma coisa assim que não é do seu universo muito próprio e, portanto, as suas ligações ao Estado são sempre olhadas com alguma desconfiança. Já sobre os germanos, a opinião de Políbio é muito distinta. Em primeiro lugar, é muito difícil colocar os germanos no mapa. O máximo que conseguimos dizer é que o espaço geográfico dos germanos é a Mittel-Europa. Mas como a Mittel-Europa é uma coisa cujas fronteiras a gente não consegue bem definir, julgo que está bem entregue, portanto os germanos são os povos da Mittel-Europa. Por outro lado, porque estes povos se situam sobretudo sobre a grande planície europeia, as grandes planícies levam a esquemas de organização social muito mais fortes do que as zonas orograficamente muito fortes, onde a individualidade é mais preservada e mais cultivada. E, portanto, as questões de organização e de associação, de constituição de grupos sociais mais vastos é uma característica dos povos germânicos, de acordo com Políbio. Isto agora não foi Políbio que colocou. Isto agora resulta de uma fotografia, uma imagem, um gráfico, que eu, durante a pesquisa de material para esta sessão, encontrei com
um conjunto de personalidades germânicas. Este mapa tinha muitas outras personalidades. Personalidades de Mozart, Beethoven, gente ligada à música, Schiller, ligada à literatura, alguns futebolistas, etc. Bom, tinha um conjunto de grandes personalidades. O que eu fiz foi isolei dessas personalidades aquelas que eram personalidades ligadas ao pensamento. Ao pensamento. A pensar a sociedade, a pensar as pessoas, a pensar os povos, a pensar as religiões, a pensar as economias. Portanto, eu isolei desse mapa grande, desse mosaico grande de personalidades, isolei as personalidades ligadas, digamos, ao pensamento. E quando comecei a olhar para estas 4 personalidades, comecei a ver, mas há aqui um traço comum nestas personalidades. Isto é muito arriscado o que eu vou dizer, mas é a minha opinião. Lutero. Lutero é o homem que disse que o clero romano não é necessário nas relações com Deus. Nós temos as Sagradas Escrituras, as pessoas podem se relacionar diretamente com Deus sem passar pela cúria, pelo clero romano. Isso é um pensamento muito revolucionário. Immanuel Kant, o homem da filosofia moral, de que um homem se deve comportar por forma a que as suas ações sejam um exemplo que até possam ser transformados em legislação, em lei, em norma. Marx, um homem que pela sua leitura dos aspectos económicos e sociais aponta para uma revolução também em termos da organização económica e social das sociedades. E Nietzsche, que não quer mais do que criar um homem novo. E, portanto, um homem que seja exclusivamente dependente de si. Ou seja, quando eu olho para este espírito germânico, o que é que eu vejo? Vejo uma enorme vontade de mudança. Uma enorme vontade de crítica social, religiosa, económica e política. E o apontar para sociedades completamente distintas, de tal maneira que o próprio Nietzsche acha que estamos para criar um homem novo. Um homem novo. Ora, criar um homem novo é quase aquilo que nós reservamos aos deuses. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos de idealismo e de revolução que, ao longo dos vários séculos destes pensadores, está no espírito germânico. Acho esta reflexão muito interessante. Aceito que não concordem com a minha interpretação. Mas eu reforço esta minha interpretação com base no conhecimento do paganismo germânico. Quando nós olhamos para o paganismo germânico, encontramos uma figura incontornável. É a figura de Odin, que é o principal deus do paganismo germânico. Odin foi um homem que, para obter sabedoria, a trocou por um olho. Portanto, ele ficou sem um olho para trocar isso por sabedoria. E era um homem que se socorria das valquírias para que estas recolhessem nos campos de batalha os heróis que tinham sido mortos e os trouxesse para contacto com ele para uma batalha futura que se teria que dar. Ora, estes aspectos muito trágicos e muito sérios deste paganismo germânico fazem com que esta mitologia seja absolutamente contrária àquilo que é a visão do helenismo. E eu agora vou dizer uma frase que também podem não concordar com ela, mas é a forma como eu olho para estes problemas. Enquanto que no espírito germânico os homens aspiram a ser como deuses,
aspiram às virtudes dos deuses, no helenismo e na mitologia clássica, os deuses aspiram a ser como os homens. Estão a ver as consequências tremendas que isto tem do ponto de vista como nós olhamos para as várias culturas. Zeus, que nós vimos, Zeus, no Olimpo, um deus respeitado, pois eu pensava, Deus, nas mundanidades dos humanos, em raptar uma bela princesa, ter um conjunto de filhos com ela. Isto é uma coisa de um deus. Isto é, os deuses gregos queriam ter as liberdades dos homens. Enquanto que os grandes pensadores germânicos o que queriam era ter a capacidade de fazer sociedades que se parecessem com as sociedades dos deuses. Aqui está um tema para reflexão que eu acho que é muito importante. O terceiro povo que é referido por Livio Valente são os eslavos. Os eslavos passaram muito despercebidos na história da Europa durante muitos séculos. Em primeiro lugar, pela sua localização. Eles saem ali um bocadinho a norte de Kiev, onde é hoje em dia a Ucrânia e depois a Bielorrússia. Esse é o seu centro inicial de expansão. Mas esta é uma expansão que é feita durante cerca de 200, 300 anos e que entra pouco na história da Europa, porque interage pouco com os centros de poder europeus, onde se fazia também a história. Mas esta sua expansão fez com que os eslavos ocupassem um vasto território, hoje em dia, da parte da Europa do leste e até aos confins da Europa, junto da Ásia. Portanto, os eslavos têm como morada aquela massa de terras que está para lá do Vístula. E eles ocupam uma parte importante daquilo que é a grande planície europeia, que é propícia à construção de impérios muito grandes pela falta de conjunto de obstáculos naturais que possam, digamos, dificultar este conjunto de expansões. Tinham também um conjunto de hábitos, como este hábito de explorar individualmente uma terra, mas essa terra era coletiva, que era uma instituição que nós não encontramos correspondência com os outros povos do Oeste. Ou seja, em conclusão, nesta visão dos povos, o que nós vemos é que os três grupos de povos que encontramos na Europa, eslavos, germânicos e latinos, têm características de natureza diferente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, falam línguas de natureza diferente. Terceiro aspecto, professam aspectos da religião cristã, mas nas suas modalidades que também são diferentes. Isto é, há um triplo reforço de características de distinção que fazem com que estes três povos tenham uma visão diferente daquilo que é um espaço para lá do céu, para além do espaço que geograficamente ocupa. Chegamos quase ao fim da nossa sessão e voltamos àquela pergunta difícil inicial do que é a Europa. Vimos que, do ponto de vista geográfico, é difícil de dizer, que é geográfico. Do ponto de vista da geografia política, também há países que pertencem à Europa, parte pertence à Europa, parte não pertence à Europa. Há países que, do ponto de vista cultural, se sentem como países europeus, mas não foram abrangidos pelas fronteiras da Europa.
e que, ao longo da história, foram muitas as visões sobre a Europa. Algumas delas impostas, certamente, pela força, outras impostas pela força das circunstâncias. Eu vou terminar esta reflexão sobre a Europa com uma resposta muito simples sobre o que é a Europa. A Europa não é um lugar geográfico. A Europa é uma ideia. Com todas as forças e todas as potencialidades que uma ideia pode ter. Isto é, eu posso estar numa cidade na Austrália e estar-me a sentir na Europa. Porquê? Porque a Europa não é apenas geografia. A Europa é, sobretudo, uma ideia. E termino com 5 ideias, 5 ideias de um filósofo, um crítico literário francês chamado Georges Steiner, que morreu há pouco tempo, no meio da cultura, e que em 2004, na altura da presidência holandesa da União Europeia, foi convidado para fazer uma palestra no Nexus Institute em Amsterdão sobre a Europa. E ele aponta para cinco temas que definem a Europa. É com isto que eu vou terminar. O primeiro tema é: o que é a Europa? A Europa é o continente dos cafés. Não do tomar o café, mas de estar sentado num café. Todos os grandes escritores, pensadores, artistas europeus passaram muito do seu tempo trocando ideias nos cafés. Os cafés, com as suas esplanadas, são uma coisa tipicamente europeia, onde, à custa de um pequeno café economicamente barato, as pessoas passam horas de volta disso. Portanto, a Europa, que é a Europa, primeira ideia, são os cafés. Segunda ideia. A Europa é o único continente que tem uma dimensão humana. E o que é isto? É caminhável. Lembrem-se dos caminhos de Santiago, não é? É caminhável. Portanto, tem uma dimensão humana em que os homens podem se pôr a caminhar na Europa para conhecer a Europa. E isto dá uma dimensão diferente de um país que se pode apenas conhecer a partir de automóvel ou de avião. Portanto, a Europa é caminhável e isso faz parte do património também europeu. Terceira questão, as heranças. Uma herança cultural muito forte de Atenas, mas também de Jerusalém. Depois, quarto aspecto da Europa. A Europa tem nomes de pessoas nas ruas. Não tem a rua número 1, 2, 3, 4, 5, nem a rua com nomes de plantas ou outra forma qualquer, como pontos cardeais, a Rua Norte, a Rua Sul. Não. Na Europa pomos o nome de pessoas nas esquinas das nossas ruas. É muito interessante isto, não é? Que a Europa reconheça que as pessoas são um património importante da cultura europeia. E o quinto aspecto que Georges Steiner nos traz é a do sentimento do colapso final. Isto pertence ao domínio da escatologia, que digamos, parte do pensamento que estuda o fim das coisas. Como é que as civilizações vão acabar. E este é um sentimento muito dominante na Europa. O sentimento que isto não vai durar para sempre. Que isto se vai acabar e que normalmente são questões que os europeus acreditam apocalípticas. A civilização vai desabar mesmo depois de tanto sucesso e de uma perenidade tão grande ao longo dos tempos. E, portanto, falando do final das coisas, talvez seja uma forma importante de finalizar esta nossa sessão com estas 5 ideias.
de George Steiner. Agora trabalho. Eu gostava que me enviassem agora um e-mail com um parágrafo, não é preciso mais do que isso. Cada um envia-me um parágrafo com o que é que, na sua perspectiva, une os europeus. Nós mostramos, ao longo desta sessão, várias divisões em que a união apenas aparecia como fruto do poder. Mas haverá alguma coisa que une os europeus, ou estará George Steiner cheio de razão de que, afinal, mais importante do que as fronteiras, o que é preciso é ter uma ideia para a Europa? Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.